Vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui no módulo 7, né? Estamos discutindo sobre os atos de improbidade. Então, deixa eu ver isso aqui, ó. Espera aí. Deixa eu ver. Antes da gente começar a estudar o próximo ato de improbidade, a gente fazer uma revisão. Então, deixa eu só apagar aqui. Vamos lá, ó. Vejamos se estamos dentro da mesma linha. Você viu comigo que os atos de improbidade, eles são praticados por dolo, né, por um agente público, e esse agente público ele pode estar sozinho ou acompanhado de um partícipe. Esses atos de improbidade dolosos, praticados por qualquer agente público, menos o presidente da República, sozinho ou acompanhado de um partícipe, eles são o enriquecimento ilícito, o dano ao erário, o prejuízo à administração pública e a violação de princípios administrativos. Legal? Todas essas condutas dolosas praticadas por qualquer agente público sozinho ou acompanhado. Artigo 9º, artigo 10 e artigo 11. Esse aqui nós acabamos de ver no bloco anterior. Vamos estudar agora, né, o dano ao erário. Vamos lá? Dano ao erário. Professor, o que é dano ao erário? Uma linguagem assim bem tranquila, assim bem direta. Dano ao erário é o prejuízo. Ficou horrível esse prejuízo aqui. É o prejuízo causado a quem? A administração pública. Isso é dano ao erário, tá? É a segunda conduta de improbidade, porque a primeira conduta de improbidade, você viu comigo, é o enriquecimento ilícito, legal? E todas as condutas de dano erário podem ser por ação ou omissão dolosa. Então vem aqui, ó. Você viu comigo que o enriquecimento ilícito, né, é uma ação dolosa. Já o dano ao erário pode ser por meio de ação ou omissão. Só que tanto ação ou omissão é com dolo. Ou seja, ao contrário do enriquecimento ilícito, só pode ser por ação, pela conduta comissiva, o dano ao erário pode ser por ação ou omissão. Pode ser tanto por uma conduta comissiva quanto por uma conduta omissiva. Já te expliquei isso. Conduta comissiva é ação. Conduta omissiva é omissão. Legal? Então vamos lá. Aqui pode ser tanto por ação ou por omissão. Legal? E as condutas de dano ao erário, de prejuízos causados à administração, elas estão previstas no artigo 10. E da mesma forma, né, que nós estudamos no artigo 9º, né, o dano ao erário no artigo 10, né, é a forma genérica, né, o caput do artigo 10 é a forma genérica, e os incisos, nós temos o dano ao erário, né, de formas específicas. Aqui, ó, formas específicas de dano ao erário. E, obviamente, num rol exemplificativo. Então, ó, o artigo 10, caput, né, é a forma genérica de dano ao erário, e os incisos do artigo 10 são as formas específicas de dano ao erário. Então, aqui, ó, no caput, forma genérica, nos incisos, formas específicas, dentro de um rol exemplificativo, que pode uma outra lei tratar de outras formas de dano ao erário. Show de bola? Show de bola. E olha o que diz aqui com a gente. Deixa eu botar aqui. O artigo 10. Vamos começar. Artigo 10 caput. Olha o que ele diz. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, dano ao erário, prejuízo à administração pública, é a mesma coisa, tá? Qualquer ação ou omissão dolosa
que enseja efetiva e comprovadamente perda patrimonial. Vou mudar de cor aqui, né? Epa! Que enseja o quê? Perda patrimonial, desvio, apropriação, malbradamento ou dilapidação. Essa aqui, ó, esses aqui são os verbos que estão no artigo 10 e verbos que importam, né, na forma genérica, na forma, né, mais abrangente de enriquecimento ilícito, né? Então, a perda patrimonial, desvio, apropriação, malbradamento ou dilapidação de quê? Dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º, ou seja, da administração pública ou entidade privada que o Estado chega junto com o dinheiro ou que o Estado colaborou com a criação ou subvenção. Legal? Com a criação ou sustento. Olha aí. E aí a gente tem aqui, ó, as condutas específicas que estão nos incisos. Vamos lá? Ó. Facilitar ou concorrer de qualquer forma para a indevida incorporação ao patrimônio de particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores, integrante do acervo patrimonial das entidades referidas no artigo 1º, ou seja, das entidades da administração ou entidade privada que o Estado banque. Professor, peraí, rapidinho, peraí. Quando eu fui estudar isso daqui, parece, né, que eu vi algo parecido no artigo 9º, que o senhor me falou que é enriquecimento ilícito. Sim. Mas qual seria então a diferença? Isso aqui você vai guardar, ó. Isso aqui ajuda pra caramba. Ó. Quando, né, o sujeito ele faz qualquer coisa, né, que vai gerar uma vantagem para ele, nós chamamos isso de enriquecimento ilícito. Então, por exemplo, ó, se o cara contribuiu para a incorporação no patrimônio dele, né, daquele exemplo que eu te dei, um jogo de talheres, pessoal, isso aqui foi na prática, tá? Eu vi isso aqui acontecer na prática. Então, se o agente público contribuiu para incorporar ao patrimônio dele, a vantagem foi para ele, isso aqui é enriquecimento ilícito. Agora, se o agente público criou vantagens para terceiros, para qualquer outra pessoa física ou jurídica que não seja ele, ou que não esteja ligada a ele, isso aqui não é enriquecimento ilícito, isso aqui é dano ao erário. Ou seja, nós saímos da conduta do artigo 9º e entramos na conduta do artigo 10. Então aqui, ó, o servidor público pegou um jogo de talher e levou para a casa dele, apropriou para ele, enriquecimento ilícito. Agora o servidor público pegou um jogo de talher e ele entregou para uma pessoa que é colecionadora de talheres de prata. Ou seja, né, ele favoreceu para que uma outra pessoa conseguisse. E esse servidor público, né, ele não ganhou nada aqui. Né? Ele só colaborou, como diz minha avó dizia, de bobão. Ele só colaborou de arigó, de bobão, para que esse terceiro, né, conseguisse colocar na sua coleção talheres de prata que pertenceram à União. Ele não ganhou nada, ele não obteve nenhuma vantagem com isso. Não, isso aqui é dano ao erário. O agente público simplesmente causou dano ao erário. Perfeito? Aqui, ó, ele facilitou ou concorreu. Perfeito? Por exemplo, ele combinou de deixar a porta aberta, né, para que o colecionador entrasse e pegasse os talheres. Ele facilitou. Ele concorreu, ele pegou e entregou. Tá? 2. Permitiu ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, renda, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial. Então, olha aqui, ó. Aquele exemplo que eu te dei. Ó. Peraí, ó. Essa aqui.
se o agente público usou do trator, olha meu trator, hein? Do trator, para fazer uma obra na casa dele, favorecendo o patrimônio dele, isso aqui é enriquecimento ilícito. Agora, se o agente público usou o trator não para fazer uma obra na casa dele, mas na casa de terceiro, ele não ganhou nada com isso, né? Ou seja, ele só permitiu ou concorreu, né, que esse terceiro, vamos chamar esse terceiro aqui, ó, fictício, né, usasse o trator na obra da casa dele, da casa de Tício, não na casa do agente público. O agente público aqui, ó, é Mévio. Se Mévio, agente público, né, permitiu que Tício pegasse o trator da administração pública do município e usasse numa obra na casa dele, da casa de Tício, né, e não ganhou nada para isso, isso aqui não é enriquecimento ilícito. Isso aqui é dano ao erário. Nós saímos do artigo 9º e entramos no artigo 10. Legal? Agora, se Mévio usasse para fazer uma obra na casa dele, enriquecimento ilícito. Como Mévio usou para fazer uma obra na casa de terceiros, na casa de Tício, dano ao erário, já que Mévio usou um trator da administração pública e não ganhou nada para isso. Se ele tivesse ganhado, a gente poderia sair daqui e ir para outro. Legal? Legal. 3. Epa. Doar a pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ou seja, professor, me dá exemplo de um ente despersonalizado. Um condomínio. Então, doar a uma pessoa física, uma pessoa jurídica, ou a um ente despersonalizado, por exemplo, um condomínio, ainda que sem fins lucrativos ou assistenciais, ainda que com fins, ainda que com fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades da administração pública ou entidade privada que o Estado, que a administração pública, né, participa ou banca. Sem observância das formalidades legais. Pessoal, olha aqui. Isso aqui às vezes acontece com um agente público de boa fé. Legal? Por isso que hoje exigir que essa conduta seja dolosa, que o agente público sabe que está doando e causando prejuízo à administração, né? Isso aqui isenta um monte de agente público que não tem conhecimento de responder. Então, por exemplo, imagine que a prefeitura trocou todos os seus computadores. Trocou, né, os velhos por novos. E os computadores velhos, os antigos, já estão há 2 anos desligados e a prefeitura não faz nada. Sabe o que o prefeito faz? De boa fé, às vezes de boa fé. O prefeito pega todos esses computadores, né, que não estão sendo usados e ele doa para uma associação de moradores que tem um projeto de iniciação na informática para crianças e idosos. Esse cara, na lei antiga, ele tomava uma improbidade de cara. Na lei nova, na atual lei, a gente tem que perguntar o seguinte: ele tem dolo, né? Ou seja, ele sabe que doando esses computadores ele não podia doar, e se doar ele está causando prejuízo? Se ele souber, ele responde. Se ele não souber, ele não responde. Quase que 99% das vezes que alguém me procurou para desenrolar problema desse nível aqui, o cara não sabia. Era, por exemplo, o secretário de obras, né, que fez uma obra num prédio público e tirou o piso de mármore e colocou um piso de granito. E ele doa o piso de mármore para uma ONG que cuida de criança vítima de violência. Cara, ele acha que está fazendo bem, pô. Ele acha que, meu irmão, doando essa sucata, ele está sendo um ser humano melhor. E na lei antiga ele tomaria uma improbidade de cara.
Legal? Agora é diferente se o cara sabe. Se o cara sabe que não poderia, ele foi alertado, a procuradoria falou para ele não fazer e ele fez. Aí é improbidade. Legal? Legal. 4. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades do artigo 1º, ou seja, da administração pública ou entidade privada, que de qualquer forma o Estado chega junto, traduzindo assim de forma literal. Ou ainda a prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao valor de mercado. Então olha aqui rapidinho, ó. O agente público, MEV, não é isso? Pronto. Olha aqui. Se MEV, né, facilitou a alienação, né, de, por exemplo, um bem do município. Então, MEV, agente público, autorizou, facilitou, né, a alienação de um bem do município, legal, abaixo do preço de mercado. E MEV ganhou para isso. Então, MEV, né, facilitou para que Tício comprasse essa casa aqui, ó, que é do município, né, a um preço inferior ao valor de mercado. E MEV ganhou uma propinazinha para isso. Pronto, como é que é o nome disso? Isso aqui é enriquecimento ilícito e nós estamos no artigo 9º. Ah, professor, isso aqui não. Claro que interfere. Quando for fazer o cálculo da pena, interfere muito. Agora, preste atenção. Ó, MEV facilitou para que Tício, numa segunda situação, né, adquirisse essa casa, só que MEV não ganhou nada. MEV facilitou para Tício adquirir essa casa em preço inferior ao valor de mercado, não botou nada no bolso. Se não botou nada no bolso, não é enriquecimento ilícito. É dano ao erário, que nós estamos estudando agora, previsto no artigo 10, inciso 4. Legal? A pergunta que você tem que fazer em prova sempre é: o agente público está ganhando alguma coisa ou botando alguma coisa no bolso? Se ele estiver obtendo qualquer vantagem ou colocando qualquer merrequinha no bolso, né, o nome disso é enriquecimento ilícito. Agora, se ele não tiver, provavelmente é dano ao erário. Legal? Legal. 5. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou de serviço por preço superior ao valor de mercado. Então, por exemplo, ó, o município quer alugar uma casa para fazer um centro de tratamento, né, para mulheres vítimas de violência doméstica. E o município se encantou com a casa de Tício. Legal? MEV é o agente responsável por fazer a avaliação, né, e quanto vai pagar por a casa que pertence a Tício. Professor, aqui tem licitação? Aqui a gente pode falar que a licitação é inexigível, tá? Está previsto lá no artigo 74 que a locação de bens imóveis, né, quando ela tiver alocação ou alienação, né, de bens, quando tem uma situação especial, um especial interesse da administração, a licitação é inexigível, tá? Então, nesse caso aqui, a gente pode falar que a licitação foi inexigível, por isso, né, que MEV vai ter que ir lá avaliar o quanto vai pagar a Tício. Olha aqui. Agora, imagine você que MEV ganhou dinheiro para poder avaliar acima do valor de mercado. Como é que é o nome disso? Isso aqui é enriquecimento ilícito. Por quê? Porque MEV está ganhando uma graninha para poder avaliar acima do valor de mercado. Agora, imagine você que MEV não está ganhando nada. Ele avaliou acima do valor de mercado, mas não ganhou nada para isso. Como é que é o nome disso? Dano ao erário. Ou seja, é a conduta do artigo 10, inciso 5, que nós estamos estudando agora. 6. Realizar a operação financeira
sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia, né, insuficiente ou inidônea. Aqui, pessoal, a gente não tem uma relação direta com o enriquecimento ilícito, não. Tá? Mas fica claro, gente, olha aqui, ó, que quando o agente público realiza uma operação financeira sem as observâncias das normas legais e regulamentares, e quando ele aceita uma garantia insuficiente, é claro que ele está causando prejuízo, ele está causando danos à administração pública, ao erário. Né? Então, por exemplo, se ele tinha que exigir uma garantia no valor de 5%, como é a regra lá na lei de contratos, a lei 14.133, então, em regra, a lei de licitações e contratos diz, né, que a garantia contratual ela é de 5%. Em casos de complexidade ou risco, 10%. Em casos de obra e serviços de engenharia de grande vulto, 30%. Mas, em regra, 5%. 5% o quê? Do valor do contrato. Imagine você que o agente público aceitou uma garantia, isso aqui, ó, é até. Tá? Imagine você que o agente público, né, sabendo que ele tem que receber uma garantia de até 5%, ele tem que analisar o caso concreto, ele vai e aceita uma garantia de 0,5% do valor do contrato, quando qualquer pessoa ali sabe que aquele contrato é um contrato que exigiria uma garantia de 5%. Ou seja, ele aceitou uma garantia menor do que ele deveria receber. É óbvio que ele vai causar prejuízo à administração. Né? Se você for alugar um apartamento, né, e geralmente pedem, né, 3 meses de garantia, né, como depósito e caução. E aí o corretor aceitou 1 mês. Cara, na minha humilde opinião, ele está causando prejuízo ao proprietário. E se der qualquer problema nessa locação, 1 mês de locação não dá para nada. Legal? Perfeito. Óbvio, então, né, que ele está causando igualzinho a administração. Quando o agente público ele aceita uma garantia, né, que é inferior ao que ele deveria exigir, né, obviamente que ele está causando prejuízo para a administração pública. Legal? 7. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais ou regulamentares. Por exemplo, olha aqui, ó. O agente público dá uma anistia de uma multa de trânsito. E ele não poderia dar. Ou seja, está dando um benefício administrativo, que é a anistia da multa, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares. Ou seja, de acordo com a lei, gente, geralmente quem dá anistia é o prefeito. Aí, imagine você que um simples agente público foi lá no sistema e anistiou. Não pode. Legal? Esse cara vai responder por improbidade. Mas tem que ficar claro que ele deu anistia com dolo, né? Ele sabia que estava causando prejuízo ao erário. Meio difícil, né? O cara que estuda para concurso, o cara que tem um conhecimento razoável da vida, ele não saber que dando uma anistia, um benefício tributário, né, diferente das previsões da lei, que não vai causar prejuízo à administração. Mas vamos lá. A prova é isso aí. Tá? 8. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parceria com entidades sem fins lucrativos. Legal? Pessoal, frustrar, né, a licitude tanto do processo licitatório quanto do processo seletivo, né, para celebração de parceria com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-lo de forma indevida, né? E aí, ó, obviamente, acarretando perda patrimonial e efetiva para quem? Para a administração pública. Legal? Então, por exemplo, aqui, ó, o prefeito considerou uma licitação dispensável e, na verdade, essa licitação dispensável não se encaixa em nenhuma das previsões previstas, nenhuma das previsões estabelecidas lá no artigo 75 da nova Lei de Licitações e Contratos, da Lei 14.133
de 2021. Então, o prefeito considerou a licitação dispensável, ou seja, contratou sem licitar, só que o que o prefeito disse não se encaixa em nenhuma previsão da lei, ou seja, do artigo 75, como licitação dispensável. Ou seja, ele deu origem a uma dispensa de licitação de forma indevida. Isso aqui é improbidade administrativa, isso aqui é dano ao erário. Só que, presta atenção, ó, o prefeito tem que comprovar que ele agiu com dolo, ou seja, que ele sabia que estava fazendo e causando prejuízo à administração, que ele não podia, né, dispensar a licitação como ele fez, né, e obviamente tem que comprovar que houve uma perda patrimonial efetiva, ou seja, que dispensar essa licitação causou um prejuízo financeiro à administração. Porque às vezes, né, a licitação foi dispensada de forma indevida, né, houve dispensa indevida de licitação, só que a administração não sofreu prejuízo, cara. Pelo contrário, para a administração foi bom financeiramente. Por isso que, né, eu tenho que comprovar, primeiro, que o prefeito estava com dolo, que quando ele decretou, né, como licitação dispensável, ele sabia que não ia se encaixar no artigo 75, né, e que isso gerou uma perda patrimonial efetiva para a administração. Juntando esses três requisitos, né, ele vai responder por improbidade, vai responder por dano ao erário. Legal? Perfeito. Querido, tá quase impossível, né? Você tá vendo? Punir alguém por improbidade hoje tá muito difícil. Legal? Depois, ordenar e permitir realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Ou seja, né, o agente público, né, permitiu ou ordenou, imagine você que um secretário, que é ordenador de despesas, ele ordenou o pagamento de um valor, só que esse pagamento não está previsto em nenhuma lei e em nenhum regulamento. Legal? Por isso que, quando alguém da administração pública, um agente público, ele ordena um pagamento, né, ele tem que saber se ele pode ou não pode pagar. Isso que é tão importante, né? Conhecer lá de normas orçamentárias. 10. Agir ilicitamente na arrecadação de tributos ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Pessoal, né, o meu agir aqui ilicitamente é quando o cara deveria fazer, deveria cuidar, e ele não faz, e ele não cuida. Então, por exemplo, né, o cara, né, é secretário de patrimônio da prefeitura. Então, o secretário de patrimônio da prefeitura, patrimônio histórico, por exemplo, ele tem que cuidar. Ele está deixando todos os bens do patrimônio histórico da prefeitura, né, se acabarem. Esse cara vai responder por improbidade administrativa. Não tenho dúvida quanto a isso. Na verdade, esse cara tem que responder por improbidade administrativa. Então, depois, 11. Só botar aqui, pessoal, rapidinho. Vem cá. Então a gente não tem espaço para trabalhar. Liberar verba pública sem a estrita observância, legal, das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação regular. Ou seja, liberar verba ou influir para aplicação irregular dessas verbas é improbidade, né? Só que, obviamente, liberar essa verba, né, de forma irregular, ou seja, sem o cumprimento, né, das normas aplicáveis. E também influenciar para que ela seja aplicada de forma irregular, ou seja, liberar ou influenciar para que ela seja aplicada de forma irregular é improbidade administrativa. Depois, permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro enriqueça de forma ilícita. Pessoal, esse aqui, ó, que minha avó chamava, né, ferro de bobão. Por quê? Não é querer que eu estou querendo dizer que eu vou incentivar o enriquecimento ilícito, mas olha só, quando o agente, né, ele ganha qualquer vantagem, direta ou indireta, mas é para ele, legal? O nome disso é enriquecimento ilícito. Mas às vezes o agente público não ganha.
E ele está, né, contribuindo para que outros enriqueçam de forma ilícita. Não é ele, para que outros. Nesse caso aqui não é enriquecimento ilícito, é dano ao erário. Então, por exemplo, o cara que faz vista grossa, que ele facilita, né, para que um contratado do município, né, enche as burras de dinheiro de forma indevida, mas ele não ganhou nada com isso, ele está contribuindo para que terceiro enriqueça ilicitamente. Isso é dano ao erário, isso não é enriquecimento ilícito. Porque para ser enriquecimento ilícito, quem está obtendo a vantagem, direto ou indiretamente, é o próprio agente. Quando ele faz para que outro se beneficie, não é enriquecimento ilícito, é dano ao erário, né? Como diz um amigo meu, é o arigó. Nem sei o que é arigó, minha avó também falava arigó, nem sei o que é. Legal? Inciso 13. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular, veículos, máquinas e equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer entidade mencionada no artigo 1º. Nós já vimos isso, né? Utilizar bens da administração pública, está muito próximo aos incisos lá em cima, né? Bens da administração pública, né? Bem como trabalho de servidor, né? De empregados ou de terceiros da administração. Lembrando que, olha aqui rapidinho, se ele estiver utilizando os bens ou agentes públicos, né, da administração para ele, se o agente público estiver usando para ele, isso aqui é enriquecimento ilícito. Agora, se ele estiver permitindo que outros utilizem, é dano ao erário. Cara, faz sempre esse exercício quando você for resolver questão. Querida, presta atenção, ó. Se você perceber que o agente público está botando no bolso para ele está obtendo qualquer vantagem indevida para ele, enriquecimento ilícito. Para outros, dano ao erário. Para ele, enriquecimento ilícito. Para outros, dano ao erário. Bom? Depois, 14, grande pra caramba, né? Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviço público por meio de gestão associada, sem as formalidades previstas em lei. Legal? Depois, 15. Celebrar contrato de rateio ou de consórcio público, legal? Aqui é específico de consórcio, sem suficiente prévia dotação orçamentária ou sem observância das formalidades legais. Isso aqui tudo envolve, né, contrato. Facilitar o concorrer, perceba que ele não pegou dinheiro para ele, que é para terceiros. Facilitar o concorrer de qualquer forma por incorporação, né, ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas ou valores públicos transferidos pela administração à entidade privada mediante celebração de parceria, sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Só me explica isso daqui? Aqui, ó. Imagine você com todas as formalidades legais, né, o município transferiu a uma associação de moradores um carro. Perfeito? E o presidente dessa associação de moradores, com a participação do fiscal do município, o presidente pegou essa viatura, esse carro para ele. Mas o fiscal do município, o agente público, não pegou. O agente público só fez vista grossa, né? Ou seja, ele facilitou para que o presidente da associação de moradores pegasse esse carro para ele. O nome disso é, como é que é o nome disso? Dano ao erário. Não é enriquecimento ilícito. E se fosse enriquecimento ilícito, o fiscal teria que ganhar alguma coisa, de alguma forma, alguma vantagem, para poder facilitar essa tramóia aqui. Legal? O único que recebeu vantagem aqui, ó, o único que foi beneficiado aqui, é o presidente da associação. Legal? Legal. 17. Caramba, é inciso pra caramba. Hein? Permitiu ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize, né, bens, rendas e verbas ou valores públicos transferidos pela administração à entidade privada mediante celebração de parceria. É a mesma coisa, só que agora, imagine você, né, aqui, ó, que o município transferiu para a associação de moradores, né, a viatura e também transferiu, né, um notebook que é para ser usado pela associação. E aí o presidente da associação pegou o carro para ele,
e o notebook deu para a filha usar na faculdade. Legal? Não pegou para ela, está usando. Né? Ela usa na faculdade, de vez em quando ela bota lá na administração. Ela não pegou, não é dela, só está usando. Tá? Nesse caso aqui é o inciso 17. Tá? Inciso 18. Celebrar parcerias, né, da administração pública com a entidade privada sem observar as formalidades legais ou regulamentares da espécie. Por exemplo, fazer uma parceria com uma ONG, transferindo dinheiro para essa ONG sem as formalidades, né, que são típicas do terceiro setor. Legal? ONG qualificada como terceiro setor. 19. Agir para a configuração de ilícito na celebração, na fiscalização e na análise da prestação de contas firmadas, de parcerias firmadas pela administração pública com a entidade privada. Ou seja, cara, o agente público não está ganhando nada, tá? Mas ele está fazendo vista grossa, né, na prestação de contas de uma ONG. Então a gente tem uma ONG, né, que toma conta das crianças para a mãe trabalhar, para as mães trabalharem. Essa ONG diz que tem, né, mais de 1.000 crianças matriculadas e essa ONG não tem nem 100 crianças matriculadas. E o fiscal está fazendo vista grossa na prestação de conta das crianças, né? Ou seja, coloca qualquer nome, não coloca o CPF dos responsáveis, inventa lá o nome e a administração está pagando. Óbvio, isso aqui é dano ao erário, perfeito? Isso acontece? Porra. Que acontece. 20. Né? Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com a entidade sem a estrita, né, observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para que sua aplicação seja regular. Aqui agora não é mais pagar a empresa, né? Aqui agora, né, é que o dinheiro vai parar, né, em entidade privada, né? Não é mais para pagar o contrato. Basicamente aqui, ó, são as entidades privadas do terceiro setor. Ou seja, influenciar para que de uma forma irregular um dinheiro seja gasto de forma desnecessária com uma ONG. Uma ONG qualificada como uma OS. Né? Isso que acontece. Né? Por exemplo, influenciar para que uma OS que toma conta de um hospital pague aos médicos um salário 10 vezes maior do que, né, é pago por um hospital privado. (22) Médico tem que ganhar pouco? Não. Tem que ganhar o valor justo. Não pode, né? Por exemplo, um hospital particular pagar por plantão R$1.000 e uma OS pagar 10.000. Né? E aí, ó, só vai estar dentro dessa OS os amigos dos amigos. Né? Só não vê quem não quer. 22. Conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º da Lei Complementar 116. Ou seja, é a lei do ISS. Olha aqui. Imagine você, município qualquer, totalmente contrário do que diz a lei, tem um desconto de 100% no ISS, o Imposto sobre Serviço, para a empresa X. Interessante que o prefeito, os agentes do município, eles não ganharam nada. Eles só fizeram o contrário do que diz a lei. Porque se eles tivessem ganhado, aí seria enriquecimento ilícito. Eles só fizeram, ou seja, eles só concederam o benefício financeiro ou tributário ao arrepio do que a lei diz. A lei manda fazer assim e eles fizeram assado. Foi só isso. Porque se a lei manda fazer assim e eles fizeram assado, só que para fazer assado eles ganharam, aí é enriquecimento ilícito. Aí já não é mais dano ao erário. Tá bom? Tá bom. Ó, esses dois parágrafos aqui, ó,
eles têm bombado em prova. Tá? Só apagar aqui, eu quero dar destaque a eles. Ó. Coloca aí no seu caderno asteriscos. E eles têm bombado em prova. Vamos lá? Ó, 1. Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar, né, em perda patrimonial efetiva, não ocorrerá, né, imposição do ressarcimento, né, vedado o enriquecimento ilícito. Ou seja, no caso em que nós estivermos tratando, né, do dano ao erário, e esse dano ao erário, né, ele não implicar, né, em perda patrimonial efetiva, ou seja, ele não implicar em perda de dinheiro para a administração pública, o agente público não vai ser obrigado ao ressarcimento. O agente público, ele não vai ser obrigado ao ressarcimento. Legal? Legal. Da mesma forma, o parágrafo 2º diz assim, ó, a mera perda patrimonial, decorrente de atividade econômica, né? Interessante que o cara aqui, ó, ele não violou a lei ou o regulamento, né? Não violou a lei nem o regulamento. Ou seja, houve uma perda patrimonial de uma atividade econômica, por exemplo, o município, né, foi aconselhado pelo procurador a comprar um imóvel e aquela área desvalorizou por causa da violência, houve uma perda patrimonial, mas não houve nenhuma coisa de irregular, ou seja, houve uma perda patrimonial, né, mas essa perda patrimonial ela é plenamente possível acontecer. Quem compra imóvel para especular ou compra um imóvel sabe que ele pode valorizar ou desvalorizar. Legal? Então, a mera perda patrimonial decorrente de uma atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo quando comprovado o dolo. Então, por exemplo, ó, o procurador do município, ele deu um parecer favorável, orientou, né, o prefeito a comprar essa casa, por quê? Porque essa casa vai valorizar muito, né? Inclusive, foi feita a preempção, que é quando o município tem interesse numa área, ele decreta o interesse sobre essa área para ele ter vantagem na compra, né, se terceiros quiserem comprar. Está lá no artigo 25 do Estatuto da Cidade. Legal. Só que aí, em razão da violência crescente, ao invés desse imóvel valorizar, esse imóvel desvalorizou. Cara, o prefeito, o secretário, o procurador que deu parecer favorável, eles vão responder por isso? Não. Cara, quem compra o imóvel sabe que ele pode valorizar ou desvalorizar, isso é da vida. Agora, se descobrirem que o procurador ganhou dinheiro do proprietário para poder dizer que a compra era boa e o procurador sabia que a violência ali estava crescendo e que esse imóvel iria desvalorizar, ou seja, que o procurador agiu com dolo, um dolo de causar prejuízo à administração, aí ele vai responder por improbidade. Correto? Então, nesses dois casos, pessoal, tem caído muito em prova. Por quê? Porque são duas situações que vão isentar o agente público da improbidade. Ou seja, o agente público não vai responder por improbidade. Legal? Perfeito. E aí, pessoal, ó, com quase 44 minutos de aula, a gente vai fazer o intervalo para nós voltarmos na violação de princípio administrativo. Artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Vimos o 9º, 10 e agora vamos para o 11. Antes disso, eu vou fazer uma revisão guiada com vocês para a gente poder, né, fazer o intervalo. Então, olha aqui, ó. O que nós tratamos? Nós tratamos agora do artigo 10. Esse artigo 10, ele trata, obviamente, da improbidade administrativa. Mas qual improbidade administrativa? O artigo 10 trata do, aqui, ó, dano ao erário, ou seja, o prejuízo à administração pública. Legal? O dano ao erário, ele pode ser por ação ou por omissão, mas tem que ser dolosa, ou seja, o agente público tem que ter a certeza que sabe que está causando dano ao erário, dano à administração. Legal? As condutas de dano ao erário estão no artigo 10. Legal? No artigo 10 caput são as condutas genéricas e nos incisos, né, do dano ao erário, né, as condutas de forma específicas, né, dentro de um rol
que é exemplificativo. Por quê? Porque outras leis podem tratar também, né, de dano ao erário, perfeito? E aí você estudou comigo todo o artigo 10 caput, condutas genéricas, e todos os incisos do artigo 10, condutas específicas, e ainda estudou o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, que vão tratar de duas situações em que libera o agente público da responsabilidade, né, em razão da improbidade, perfeito? E aí, obviamente, que a gente vai fazer uma pausa agora. Só botar um aviso aqui para vocês. A gente vai fazer uma pausa agora e, obviamente, a gente volta, legal? Vendo mais um ato de improbidade, que é a violação dos princípios administrativos. Pessoal, qualquer dúvida que você tiver, qualquer mesmo, pode mandar uma mensagem, tanto para o WhatsApp quanto para esse Instagram aqui. Vai ser um prazerzaço te receber, ok? É VaptVupt, eu já estou voltando, legal? Com mais um bloco aí para a gente poder tratar. Vapt e Vupt.